Em 1976, a pacata cidade de Circleville, Ohio, foi palco de um dos casos mais perturbadores e inexplicáveis da história americana. Mary Gillespie, uma motorista de ônibus escolar respeitada na comunidade, começou a receber cartas anônimas. Escritas à mão, as cartas eram carregadas de ameaças e informações íntimas que ninguém deveria saber. O remetente parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se espiasse Mary a cada momento. O conteúdo era direto, acusavam Mary de ter um caso extraconjugal com Gordon Massey, o superintendente local. Mary negava categoricamente, mas a perseguição estava apenas começando. Logo, não era apenas ela, outras pessoas na cidade começaram a receber cartas, transformando o que era um caso pessoal em um pesadelo coletivo. As cartas continuaram chegando. Algumas ameaçavam expor Mary publicamente. Outras, mais sombrias, alertavam que sua vida estava em perigo. O autor das cartas parecia saber os horários dela, seus trajetos e até detalhes da vida privada de sua família. Pare agora, ou as consequências serão mortais, dizia uma das mensagens. Mesmo com o anonimato do autor, a cidade começou a especular. Os Gillespie decidiram ignorar as cartas, mas isso apenas enfureceu o remetente. Um dia, enquanto dirigia seu ônibus escolar, Mary notou placas espalhadas ao longo do caminho. Eram mensagens ameaçadoras, com detalhes explícitos sobre seu suposto caso. Quando tentou removê-las, percebeu que algumas estavam armadas com dispositivos rudimentares, mais perigosos, como explosivos improvisados. Mary escapou por pouco de ser ferida. Ron Gillespie, marido de Mary, recebeu uma ligação anônima uma noite. Visivelmente perturbado, ele pegou sua arma e saiu de casa, dizendo que ia confrontar o autor das cartas. Horas depois, Ron foi encontrado morto dentro de seu carro, que havia colidido violentamente com uma árvore. A polícia concluiu que ele estava bêbado, mas havia algo estranho. O revólver de Ron tinha sido disparado uma vez antes do acidente, e não havia provas de que ele estivesse intoxicado. A comunidade começou a se perguntar: teria o autor das cartas matado Ron? Ou seria o próprio Ron, em desespero, que tentou pôr um fim a tudo e acabou pagando com sua vida? O mistério apenas se aprofundava. Alguns anos depois, um suspeito foi preso, Paul Freshow, o cunhado de Mary. Ele era uma figura intrigante, com motivos para ter ressentimentos contra Mary e Ron. A polícia encontrou evidências que o ligavam às cartas, embora muitas delas fossem circunstanciais. Paul foi condenado e enviado para a prisão, mas mesmo enquanto estava encarcerado, as cartas continuaram chegando. Como isso era possível? Alguém estava imitando Paul, ou ele tinha um cúmplice lá fora? Paul cumpriu sua pena, mas o mistério nunca foi resolvido. Mary sempre negou o caso com Gordon Massey, mas nunca conseguiu provar que estava sendo incriminada injustamente. As cartas cessaram com o passar do tempo, mas o medo permaneceu na comunidade de Circleville. Até hoje, ninguém sabe quem realmente estava por trás das cartas ou quem matou Ron Gillespie. A história se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos dos Estados Unidos, alimentando teorias de conspiração, histórias de vingança e até mesmo rumores sobre fenômenos paranormais. Circleville ainda é lembrada como a cidade que perdeu sua paz. O caso assombra os Gillespie até hoje, mas o verdadeiro autor das cartas permanece nas sombras, como um fantasma vigilante, pronto para surgir novamente.
O mistério de Circleville não é apenas um caso bizarro, é um lembrete de que os segredos mais sombrios podem estar escondidos na simplicidade do cotidiano. Se você receber uma carta anônima hoje, pense duas vezes antes de ignorá-la.